E olha, a gente fala desse diagnóstico que, embora o diagnóstico preliminar não indicasse necessidade de transferência imediata, é importante aqui lembrar que dentro desse caso do trauma aparente, sempre que a gente fala desse caso do Jair Bolsonaro em específico, mas abrangendo tudo, né? Um idoso cai, importante o quê? Que sejam realizados exames mais aprofundados, como tomografia, ressonância magnética, eletroencefalograma e entre outros também para descartar qualquer outro perigo maior com relação a sequelas ou, enfim, condições que possam trazer um risco maior à vida. Quem fala comigo neste momento é a especialista em medicina legal e perita médica, Caroline Daitz. Boa tarde, doutora, bem-vinda, obrigada por nos atender. Boa tarde, Lene. Boa tarde a todos. Doutora, a gente inicia com esse exemplo aqui comentado do ex-presidente e eu queria pegar o espaço-tempo que até foi comentado agora na coletiva por parte da Michelle Bolsonaro. Ela falou que provavelmente houve ali uma demora na chegada do médico legista de cerca de 40 minutos. Falando de demora em termos de atendimento imediato para quem está numa condição de saúde delicada e sofre uma queda com possibilidade aí do enquadramento do traumatismo craniano. Essa demora, ela é vital? Como é que a gente olha para esse espaço-tempo que é tão necessário um atendimento urgente, imediato? Como é que analisamos isso? Esse espaço de tempo não deveria acontecer, principalmente no caso de uma pessoa que está sob custódia do Estado, né? Que existe ainda uma responsabilidade ainda maior do Estado sobre a tutela dessa pessoa. E claro, aqui, né? Então, foi um trauma craniano leve, tudo bem, mas ainda assim, por trás dessa queda, né, como o médico da equipe falou, existe a necessidade de uma investigação, porque a causa da queda pode ser um fator ainda de uma piora, né, além do trauma de crânio. Agora, e nesses casos, como é que a gente olha para realmente medidas tomadas até aqui? Os exames foram feitos, o Brasil Caiado chegou também nessa coletiva a dar alguns pareceres médicos com relação a essa necessidade de prisão domiciliar. Como é que a gente olha para demais efeitos, demais sintomas também que possam aprofundar mais ainda essa necessidade? Como é que a gente observa isso, você como médica legista e perita também? Eu observo agora, né, que parece um quadro que está se esclarecendo mais, que é a questão do soluço, né, claro que vai ser mais averiguada e provavelmente interação medicamentosa, então ele tem um quadro de soluço aparentemente quase que intratável e não tem como deixar de fazer uso dessas medicações. Então, se isso é um fator que leva ele a ter uma necessidade de vigilância 24 horas, então isso pode ser um fator realmente muito importante e determinante para uma prisão domiciliar. Doutora, agora falando em geral, né, os idosos que geralmente são mais sensíveis, principalmente nessas questões de quedas que podem levar desde fêmur ali debilitado até realmente traumatismo craniano, independente do nível, se mais leve, se mais grave. Quais são os procedimentos necessários para se observar? Porque às vezes a queda ali não traz nada aparente em termos de hematoma e tal, mas existe uma preocupação além dessa aparência, né? Como é que a gente identifica a necessidade de levar imediatamente para o hospital? Em qual exemplo de queda, qual tipo de queda? Em primeiro lugar, na dúvida, sempre leva, porque principalmente idosos, às vezes tem até um trauma de crânio com sangramento intracraniano e ele pode, de início, não apresentar nenhuma alteração. Então, se tiver realmente uma dúvida, é melhor levar para um atendimento ou, dependendo da intensidade do trauma, uma queda de escada, ou encontra a pessoa caída e não sabe como foi essa queda, então melhor é chamar uma equipe de resgate que possa imobilizar essa pessoa, né, até pensando na questão de fraturas cervicais, tudo isso que faz com que o quadro seja ainda pior. Então, assim, é uma situação que inspira cuidado, principalmente em idosos que têm musculatura, têm os ossos muito mais frágeis e que, além do trauma, podem ter associados à queda outras questões cardíacas ou neurológicas que levam à condição da queda.
O eletroencefalograma, ele é indicado apenas quando há uma queda ou algo relacionado à parte mais realmente craniana, ou é independente do tipo de queda, esse exame faz parte, quem sabe, de uma listinha dos indicados, raio-x, ultrassom, como é que a gente fala sobre indicações de tipos de exames para tipos de quedas diferentes? Claro que sempre vai ter um determinado contexto, avaliação dos sinais vitais, ver se essa pessoa, o que ela toma de medicações, qual é o quadro de base de doenças que ela tem, ou se ela é uma pessoa idosa sem doenças prévias, se ao acordar ela tem algum déficit motor. Então, assim, aí a partir disso é que os médicos vão determinando quais os exames que são necessários. E muitas vezes pode ser que apenas uma observação já dê conta, né, de trazer o primeiro esclarecimento quando a gente fala de um trauma craniano leve, né? Então, nesse caso, algumas vezes pode acontecer, né, de ficar em observação e não ter necessidade de outros exames como tomografia. Mas, claro, né, isso é uma avaliação muito individual, né? E aqui, como a gente está falando do caso do ex-presidente, uma pessoa que se submeteu a uma cirurgia recentemente, então tem chance de inflamação, infecção, condições decorrentes até do próprio procedimento. Então, assim, essa averiguação foi muito oportuna, né, e deve ser mantida a partir de agora. Quando a gente fala de fatores de maior risco, por exemplo, idosos que fazem uso de anticoagulante ou idosos que têm quadro de Alzheimer, quadro de demência, a gravidade ela vai se estendendo a partir desse diagnóstico anterior de uma doença que ele já pode conviver? Como é que falamos de comorbidades também e riscos maiores, fatores de riscos maiores quando há uma queda também detalhada aí? Exatamente. O uso de algumas medicações como anticoagulante sempre vai inspirar mais cuidados, porque um ferimento interno ou até mesmo externo, né? Quem toma alguns tipos de anticoagulantes pode ter uma repercussão maior e inspirar mais cuidados, né? E tem uma outra coisa, que geralmente até quem toma anticoagulante tem uma outra doença de base que está envolvida pelo fato, e por isso ela toma essa medicação. Então, às vezes pode ser uma arritmia e aí inspira mais cuidados de avaliar a parte cardíaca. Então, assim, é sempre uma avaliação minuciosa do médico, da equipe, de entender o contexto daquela pessoa e verificar todos esses sinais de alarmes, de medicações, de como está a pressão arterial, a frequência cardíaca, a consciência, a parte motora, para conseguir, então, fechar, né, um diagnóstico. Doutora Caroline Daitz, muito obrigada pela participação. Ótima tarde, até a próxima. Eu que agradeço, Lene. Boa tarde a todos. Obrigada.